Graças a Deus. Abra sua Bíblia, do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, capítulo de número 10 e versículo de número de Marcos, capítulo de número 10 e versículo 46. Eu sou grato a Deus por esta manhã, pelo convite. Eu não sei se os nossos irmãos ali conseguem perceber a minha fala, mas eu vou falar pausadamente para que todos venham, conseguir absorver. Eu agradeço a Deus, irmãos, agradeço ao pastor Lami pela oportunidade de todos os domingos, já fazem o terceiro domingo com os irmãos, e que Deus possa continuar nos abençoando. Amém? Amém. Todos acharam? Amém. Uma leitura simples, bem conhecida, que diz assim: depois foram para Jericó, e saindo de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu cego, filho de Timeu, estava assentado junto ao caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Amém. Amém? Amém. Irmãos, Aleluia. uma leitura conhecida, uma passagem conhecida de todos nós. E aqui nós vemos um homem cego. Estava pelo caminho. Mateus vai dizer que eram 2 cegos. Lucas vai dizer que era um cego. Nós podemos, irmãos, entender que não foi quem pegou a informação que escreveu, como Marcos, que é um dos primeiros evangelhos, mas sim da forma que eram contadas as pessoas. Porque se nós formos ver, dependendo do evangelho, vai dizer uma mulher, e o outro do evangelho vai dizer 2, porque os gentios não eram contados. E aqui nós vemos que tem 2 hipóteses. Ou este segundo cego de Mateus era um gentil, ou ele estava entrando pela cidade, Jesus curou ele, porque aqui Bartimeu foi curado na saída. Ou também poderia ter a Jericó velha e a Jericó nova. Mas esse é apenas um termo histórico. A questão é como que esse homem alcançou a sua cura. De que forma? Por que Jesus não foi direto ter com ele e o curou? Porque Jesus esperou que ele o clamasse. Porque clamar não é falar baixinho, clamar é falar alto, é falar desesperadamente, é suplicar, é falar de uma forma que as pessoas possam olhar para nós e falar: nossa, você está fora de si, mas foi assim mesmo. E é interessante aqui que Jesus, ele está passando por ali e aquele homem estava naquele caminho. Não sabemos há quanto tempo, estava mendigando. Porém, uma situação nos chama a atenção, por quê? Porque enquanto ele estava clamando, as pessoas queriam que ele se calasse, que ele se afastasse. Ninguém teve a audácia ou a coragem de pegar aquele cego pela mão e levar até Jesus. E falar: olha aqui, Jesus, tem esse homem aqui que está cego. Não. Ele clamando, as pessoas mandavam ele se calar. E aí nós começamos a imaginar como nós, às vezes, somos egoístas com as pessoas que estão ao nosso redor, que precisam de uma ajuda. É verdade. Porque aquele homem estava ali há quanto tempo? Todos sabiam que ele estava ali. Todos o conheciam. E sabiam que ele estava mendigando. Mas ele, no seu interior, sabendo da sua necessidade, sabendo da sua causa, sabendo aquilo que precisava, não se importou com as pessoas que estavam ao seu redor. Porque ele viu uma oportunidade de receber a sua cura, de receber a sua vitória. Não ficou com vergonha, aleluia, de clamar por Jesus. Não ficou com vergonha, aleluia, de mencionar o nome de Jesus. Não ficou se sentindo inibido ou se sentindo amedrontado de falar acerca de Jesus sendo um homem cego.
precisando de uma causa. Porque às vezes, ou muitas vezes, as pessoas não conhecem a nossa dor, não conhecem a nossa causa, não conhecem os nossos problemas, não conhecem as nossas angústias, não conhecem o nosso dia a dia, não conhecem a nossa vida, não conhecem nada sobre nós. E quando nós clamamos a Cristo por uma causa, por uma resolução dos nossos problemas, aleluia, as pessoas falam para nós nos calarmos. Não quer deixar que nós avancemos, cheguemos perto de Jesus, porque era uma multidão. Aquele homem, ele era cego, ele poderia ouvir a voz de Cristo, mas ele não ia conseguir chegar até Jesus, porque o cego tem o ouvido mais apurado, consegue ouvir melhor, então não conseguiria chegar, porque a multidão podia jogar ele para cá, para lá e para cá, não conseguiria chegar como a mulher do fluxo de sangue. Mas é interessante porque ele sabia aquilo que ele precisava. Ele sabia aquilo que ele necessitava. Ele queria ele queria que Deus, o Senhor Jesus, entrasse com a providência na sua causa. E ele não teve vergonha. Não teve vergonha quando a multidão mandou ele se calar. Ele não teve vergonha de pedir para Deus, de pedir para o Senhor Jesus ali naquele momento, e clamando a Cristo, para que pudesse entrar com providência na sua causa. Aleluia. E nós, meus irmãos, quantas vezes, ao invés de nós clamarmos a Cristo para que Deus possa entrar com providência na nossa vida, nós temos vergonha do Cristo que nós servimos, do Cristo que nós falamos, que nós oramos, e às vezes oramos baixinho para ninguém perceber que nós somos cristãos. Oramos baixinho para ninguém perceber que nós precisamos de uma resposta. Aleluia. Amém. Nós temos que proclamar a Cristo, claro, irmãos, ninguém vai sair na rua e gritando Jesus, se for necessário, sim. Mas nós temos que perceber e tomar aqui como esse homem como nosso exemplo. Um homem que estava pelo caminho e precisava. Porque ninguém, nunca, meus irmãos, dificilmente, vamos dizer assim, vai querer que você receba a sua vitória, porque não entende aquilo que você precisa. Porque uma coisa é o homem ser cego e as pessoas vão dizer, ele é um cego, mas ninguém sabe como ele vivia naquela situação, no seu dia a dia. Qual era aquilo que estava dentro dele, o que estava dentro dele. Porque fora é fácil enxergar, mas e por dentro? Aleluia. Então nessa manhã, nós vemos aqui um homem que quando ele viu Jesus, a primeira coisa que ele fez foi começar a clamar. E ele clamou de uma forma diferente. Porque ele não clamou Jesus de Nazaré. Ele clamou Jesus, filho de Davi. Quando ele clama Jesus, filho de Davi, ele está proclamando que aquele homem que estava passando era o próprio Cristo. Porque Jesus, sendo filho de Davi, ele só é filho de Davi porque José, o seu pai adotivo, o adotou e colocou o seu nome. Então ele saiu da tribo de Levi, que era a sua mãe Maria, e passou a ser a tribo de Judá, que era a tribo de Davi. E aí a partir daí que Jesus é o filho de Davi, porque ele é descendente de Davi através de José. Então aquele homem, quem disse para aquele homem que Jesus era filho de Davi? Ele creu nas profecias ao qual está no livro de Isaías, que o Cristo apareceria na plenitude dos tempos. Ele creu em Malaquias, quando disse da questão de proclamar acerca de Jesus. Do precursor, quando nós vemos no Novo Testamento, João Batista, precursor do Cristo. Então aqui nós vemos esse homem clamando de uma forma diferente, de uma forma autêntica. Porque às vezes nós achamos que as experiências dos outros é que vai resolver os nossos problemas. Como o pastor não estava pregando, nós precisamos ter as nossas experiências com Jesus. Amém. Precisamos ter a nossa vida com Jesus, a nossa intimidade com Jesus. Amém. Amém. E nessa manhã, se você e eu, nós temos problemas e dificuldades. E Jesus não está impedindo ninguém de o clamar, de o suplicar. Amém. Amém. Ele quer que nós o supliquemos para que Ele venha entrar com providência na nossa vida. Amém, aleluia. Mas é para isso que tem que partir de nós. Amém. Tem que partir de nós. Amém. Jesus foi até o tanque de Betesda e curou aquele homem, porque aquele homem não tinha como sair dali. Então tem coisas, aquilo que nós podemos fazer, nós temos que fazer. Como em Marta e Maria. Quando Jesus chega para ressuscitar o morto, o que Jesus diz para elas? Olha, tire a pedra. Quem poderia tirar a pedra? Eles. Quem poderia fazer o milagre? Jesus.
Então aquilo que nós podemos fazer, Jesus não vai fazer por nós. Amém, Jesus. Se nós temos a voz para clamar e suplicar ao seu nome, nós temos que fazer. Amém. Nós temos que suplicar para que Deus possa entrar com providência na nossa causa. Amém. É uma libertação? É uma cura? É uma dificuldade? É uma angústia? O que é? Só que para que isso venha ser resolvido, tem que ser da nossa parte para com Cristo. De que forma? Suplicando. Falando, Deus, eu preciso. Senhor, eu preciso. Mas a multidão me aperta, a multidão me oprime. A multidão diz que eu não tenho fé. A multidão diz que eu não sou merecedor. O diabo, ele diz, meus irmãos, todos nós, todos os dias, dizendo que nós não somos merecedores da graça. Quantas vezes você já orou? Quantas vezes eu já orei? E o diabo fala nitidamente, o diabo, os demônios falam nitidamente para nós que nós não merecemos. E aquela multidão pode simbolizar uma situação ao qual diz, você não pode chegar até ele. Você não pode. Você não pode chegar porque ele não está preocupado com você. Não é assim que muitas vezes nós nos achamos? Esquecidos por Jesus pelo caminho. Muitas das vezes é desse jeito que nós ficamos. Achando que pelo fato de nós estarmos pelo caminho, Jesus está esquecido. Nós estamos esquecidos por Jesus. No entanto, Jesus só estava observando para ver qual seria a atitude dele mediante aquela situação. E é assim que ele está fazendo conosco no nosso dia a dia, nos observando para saber qual vai ser a nossa atitude, aleluia, para saber qual será a nossa atitude mediante uma situação, se nós vamos reclamar ou se nós vamos clamar. Se nós vamos falar para Deus, Senhor Jesus, por que eu sou cego? Jesus, por que eu estou nessa vida? Jesus, por que eu estou mendigando? Não, ele não disse isso. Ele clamou porque ele sabia que Jesus poderia trazer a cura. Amém. Porque muitas das vezes nós fazemos que nem o povo de Israel no Egito. Questionamos a Deus por estar passando por uma situação, ao invés de clamarmos a Ele, aleluia, para que Ele possa entrar com providência na nossa vida. Amém. Amém. Porque aquela situação está ali. Aquele homem estava cego, nós não sabemos o porquê, não podemos julgar quem pecou, se foi ele, se foi os seus pais, como os fariseus faziam. Nós não podemos fazer isso. Mas nós podemos entender sim que aquele homem, ele clamou. Ele suplicou. E muitas das vezes, meus irmãos, nós também acabamos ouvindo os nossos irmãos vivendo uma situação e queremos julgar o porquê que ele está naquela situação. Somos a multidão. Muitas das vezes somos aqueles que estamos esperando o milagre e muitas das vezes nós estamos do outro lado, nós somos a multidão, julgando as pessoas. Que nós venhamos ser apenas aquele homem ou aquela pessoa que clama para que Deus possa entrar com providência em nossas vidas. Amém. Que nós venhamos entender que o Senhor Jesus ele está de braços abertos, com as suas mãos estendidas, para que nós venhamos receber a nossa providência. E nessa manhã não é diferente. Sabe por quê? Como o pastor está dizendo desde o começo do culto, Jesus está aqui. Amém. Jesus está aqui. Amém. Ele não passeia pela igreja, ele está dentro da igreja. Amém. Ele está fixo dentro da igreja. Quando você vai, ele continua. Quando você volta, ele continua aqui. Aleluia. Amém. E nessa manhã nós vemos, meus irmãos, este homem. Tão doloroso deve ser para alguém clamar e suplicar e ninguém dar ouvido, e ninguém ajudar, e ninguém estender a mão, só criticar e falar para se calar. Quanto deve ser difícil ninguém entender a nossa dor, ninguém compreender aquilo que nós estamos passando e vivendo. Ninguém sabe, irmãos. Às vezes os irmãos podem olhar para mim e dizer, você é novo, você não tem problemas. Não, irmãos, muitos problemas, muitas dificuldades, muitas situações, muitas questões. Já passei por muitas dificuldades na minha vida, já muitas e muitas. Só que eu sei, só eu sei o que eu passo, porque quem às vezes olha para mim não sabe. Não sabe. Só eu e minha mulher sabem o que a gente passa e o que a gente vive, porque ela me conhece muito bem. Então nessa manhã, Jesus ele sabe do seu problema, ele sabe. Ele não está indiferente à sua situação da sua vida. Ele sabe o que você precisa. Ele conhece a nossa vida, meus irmãos, de dentro para fora, de fora para dentro. Ele sabe, ele conhece, ele sabia que aquele homem estava ali. Antes de ele chegar ali, ele já sabia que aquele homem estaria ali. Amém.
Antes de ele chegar ali, ele sabia que aquele homem o clamaria, o suplicaria por uma causa. Mas ele queria ver qual seria a reação quando ele chegasse ali. Porque só através daquele clamor daquele homem é que Jesus poderia entrar com providência. Só através do clamor daquele homem que Jesus poderia chamá-lo ali para que ele pudesse ser curado. Mas através do clamor. Porque muitas das vezes nós oramos falando com Deus e não especificamos, não dizemos para Deus aquilo que nós estamos vivendo e passando. Nós falamos, Senhor, Tu sabes, Senhor, Tu sabes, Senhor, Tu sabes. Mas Tu sabes o quê? Senhor, Tu sabes, Tu me conheces por dentro, mas Tu sabes o quê? Ele sabe sim, Ele sabe que nós somos, Ele sabe quem nós somos, mas Ele quer que nós venhamos falar para Ele aquilo que nós estamos sentindo. Amém. Amém. Ele quer que nós dizemos a Ele aquilo que nós estamos vivendo. Ele quer que nós venhamos falar para Ele aquilo que nós precisamos. O que nós precisamos? De uma libertação. Que libertação? Em alguma área da nossa vida? Suplique, clame. Preciso de que Deus entre com providência? Suplique, clame. Por quê? Porque aquele homem, ele foi chamado. Jesus disse, olha, chama ele aqui. A multidão, peraí, chamar ele? Mas chama, é para ele mesmo, é o cego ali, é ele mesmo. Porque até então ele não tinha nome. Ele era filho de Timeu. Não tinha nome. A Bíblia vai dizer, Marcos vai dizer que era Bartimeu, filho de Timeu, mas até então ele não tinha nome. Ou ele era chamado de filho de Timeu, ou ele era chamado de um cego no caminho. Não tinha nome. Porque antes de ele receber o milagre, ele não tinha nome. Ele era esquecido pela sociedade. Quem nunca passou por isso? Engraçado quando a gente fala assim, né? Quantas vezes a gente está nos altos e baixos, muitas vezes a gente está, todo mundo vem, nos abraça, paz do Senhor, ô irmão, como está? Ou graças a Deus, ou que bênção. E muitas das vezes a gente entra na igreja, sai, ninguém não dá nem a paz do Senhor. É assim ou não é? É verdade. Eu vivi uma situação dessa quando eu era jovem, adolescente. Por um momento da minha vida, às vezes ficava na porta da igreja, conversando e tal, aquela coisa. E teve um momento que ninguém nem falava comigo. São fases da vida. É verdade. São fases. E aquele homem não tinha nome. Até então. Mas ele não estava esquecido por Jesus. Irmãos, Amém. saiba de uma coisa. A gente pode viver a situação difícil que a gente viver. A angústia que for. A dor na alma. Que só quem passa sabe que tem. Mas não é aquela dor física. É aquela dor na alma mesmo. Aquela angústia, aquele poço que parece que não tem fim. Que a gente parece que está em queda livre. E a gente não consegue se segurar em lugar nenhum. É essa dor que Deus está falando conosco nessa manhã. Essa dor que muitas vezes a gente não consegue explicar para ninguém. Porque ninguém vai entender. Ninguém vai entender. Mas o Senhor Jesus, Ele é tão bondoso, porque quando Deus criou o homem, Ele criou o homem de pé. Alguns vão dizer que Ele criou o homem de pé, porque Ele cria o homem de dentro para fora. E a última coisa que Ele faz é soprar o Espírito dentro do homem. Porque é o nosso Espírito que se comunica com o Espírito de Deus. E aqui nós vemos esse homem, que ninguém dava nada por ele. Mas ele não estava esquecido. O Senhor Jesus está me mandando dizer e frisar, você e eu, nós não estamos esquecidos diante de Deus. Amém. Você e eu, nós não somos esquecidos, venha o que vier, a situação que for. Mesmo que Jesus estiver passando, nós achamos que Jesus está passando longe da nossa vista. Ou às vezes a gente não consegue ver, como aquele homem não conseguia ver, mas ele conseguia ouvir, porque o povo estava dizendo que Jesus estava ali. Mesmo com isso, ele não estava esquecido do Senhor. Nós não estamos esquecidos, nós não somos filhos órfãos. Amém. Nós temos um Pai. Amém. Não pense que você e eu, que nós estamos esquecidos de Deus. Que Deus não conhece a nossa dor. Que Deus não conhece a nossa angústia. Que Deus não conhece os nossos problemas à beira do caminho, quando a gente está parado e não consegue nem para lá e nem para cá. Porque às vezes é assim que nós estamos na nossa vida.
Aleluia! Nós estamos no caminho e a gente não consegue nem dar o passo para frente e também não consegue dar o passo para trás. Mas Deus está falando conosco hoje. Aonde você estiver, da forma que você estiver, do jeito que você estiver, sentado, de pé, de joelho, aleluia, xerecanás, clame, suplique, porque Ele está te ouvindo, aleluia. Ele sabe que você precisa, mas você precisa tomar uma atitude, que é derraço e decantar. De tomar uma atitude de clamar e suplicar: Senhor, eu estou aqui, eu preciso da sua providência, só o Senhor que pode me ajudar, é só o Senhor que pode entrar com providência, não adianta eu ir em médico, em psicólogo, em psiquiatra, não adianta, é só Deus, é só o Senhor que pode sarar, que pode me curar, que pode me libertar. Eu já tentei por aqui e por ali, já tentei fazer várias coisas e não resolve o meu problema, mas é só o Senhor. Já me consultei com outros irmãos, já me consultei com outras irmãs, eu já fiz, mas eu não consigo, aleluia. É só Deus, é só o Senhor que pode curar a minha alma, aleluia. Amém, Jesus, amém. Amém, aleluia. É só o Senhor que pode entrar com providência na minha causa. Eu converso com um e só me dá um alívio momentâneo. Eu converso com outro e me dá um alívio, mas para resolver o meu problema, é só o Senhor, é só o Senhor, é só o Senhor que pode entrar com providência na minha causa, porque é o Senhor que me conhece. Amém, amém, aleluia. O Senhor sabe. Glória ao teu nome, Senhor. Só Deus sabe da nossa vida, aleluia. Eu estava falando com o pastor Paulo ontem, falei: pastor Paulo, eu no Brasil, eu tinha minha casa, tinha meu carro novo, tinha meu caminhão, que não era um caminhão novo, mas eu trabalhava, tinha minha empresa que estava começando, uma transportadora, e do nada fez assim, e Deus falou para mim, me colocou uma indignação, e eu vim para Portugal. Eu não sabia, meus irmãos. Eu não sabia. Estava falando com o pastor Lamino domingo. Falei: se Deus me falasse que eu ia passar e viver tudo aquilo que eu já vivi em 1 ano e 2 meses aqui, jamais viria. Jamais. Mas sabe por que ele faz essas coisas conosco? Para nós sabermos quem manda. Porque antigamente, meus irmãos, eu escutava a voz de Deus. Hoje eu estava conversando com o pastor Mamile, falando: pastor, às vezes nas angústias mais assim, eu nunca chorei tanto na minha vida como eu já chorei nessa terra. Nunca. E eu clamo, às vezes me dá aquela angústia, estou falando uma experiência minha, me dá aquela angústia, aquela coisa assim, e aí eu me pego a desesperar, aí eu começo a pensar, aí eu começo a raciocinar, eu começo a clamar: oh aleluia, glória a Deus, no emprego falo língua estranha, e adoro a Deus ali, e daqui a pouco eu estou bem. Amém. Sempre que eu estou contando essa experiência, que dificilmente eu conto minhas experiências. Mas por que, meus irmãos? Porque eu estou tendo exatamente isso. Uma coisa nós lemos nos livros e passamos, uma coisa nós vivemos uma situação e passar. E essa situação de clamor aqui é uma situação que eu estou vivendo. E aqui nós vemos mais à frente que Jesus parando disse que o chamasse, e o chamaram o cego dizendo: tem de bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. Agora a multidão olhou para ele. Agora que Jesus falou: olha, chama ele, agora a multidão olhou. Porque enquanto Jesus permite que nós ficamos no anonimato, a gente vai ficar. Mas quando Jesus fala: chama, agora todo mundo se preocupou: vamos lá, deve ter se juntado uns 10 agora, né? Vamos lá, vamos ajudar ele. Abre caminho aí, que o mestre está chamando, abre caminho. E ele chegou até Jesus. E lançando-se de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Irmãos, essa capa aqui é muito importante. Sabe por quê? Porque essa capa simbolizava, naquela época de Jesus, um mendigo. O pastor pode dizer melhor que eu. O mendigo ele tinha que ser legalizado. E a capa era uma forma de estar legalizado. Porque se os soldados romanos passassem e vissem um mendigo pedindo esmolas sem estar com a capa, ou poderia ser açoitado ou preso, né? Mas aquele homem era um mendigo legalizado.
Mas é interessante porque quando ele, lançando a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Antes de ele receber o milagre, ele tirou a capa. Antes de ele receber o milagre, ele jogou a capa fora. Porque muitas das vezes nós fazemos que nem Miriam. Antes de atravessar o mar, todo mundo, Moisés, isso não vai dar certo. A gente está aqui no mar, como é isso? Todo mundo murmurando, e Moisés ali, Senhor, e agora Senhor, Deus falou para ele, olha, o que tem na mão? Tem a vara, lança sua vara aí que o mar se abriu. O mar se abriu, os egípcios começaram atrás de Israel, e todo mundo desesperado. Quando chegou do outro lado, que fechou o mar, o que Miriam fez? Adorou. Juntou as irmãs ali, e vamos cantar, vamos adorar. Aleluia. Adorar a Deus depois do milagre é fácil. Adorar a Deus depois que recebeu o milagre é fácil. Agora, adorar a Deus antes de receber o milagre, que não é fácil. Porque muitas das vezes nós fazemos que nem Miriam. Depois que o milagre está feito, Senhor, muito obrigado, eu te agradeço, aleluia. Mas antes de receber o milagre, está lá, Jesus, o que eu faço, onde eu vou? Mas esse homem aqui, ele tirou de si a sua capa. Porque se Jesus não realizasse o milagre, como é que ele ia se sustentar? Porque naquela multidão, provavelmente a capa seria perdida. Antes de se levantar, ele já creu no milagre. Ele suplicou ao Senhor, crendo que Jesus poderia entrar com providência na sua vida. Porque hoje, irmãos, infelizmente, muitos de nós entramos na igreja, levantamos as nossas mãos, mas não cremos no Cristo que nós estamos adorando ou louvando. Porque louvar e adorar é diferente. Amém. Porque esse homem aqui, ele adorou. Amém. O que é adorar? Louvar a Deus é nós fazemos que nem Davi. Senhor, tu és lindo, tu és maravilhoso, tu és bondoso, tu és grandioso. Mas adorar é que nem a mulher de Samaritana. É se arrepender. Adorar é se arrepender. E esse homem aqui, ele adorou. Amém, aleluia. Porque ele se arrependeu. Aleluia. Porque quando ele lança a sua capa, ele está falando, Senhor, agora é o Senhor mesmo. Eu me arrependo. Amém. Aleluia. Porque se a gente fala de louvor e adoração, nós achamos que não, vou adorar ele. Não, irmãos. Quando nós levantamos a nossa mão, é para se arrepender. Amém. E dobramos nosso joelho para suplicar para que Deus possa nos ajudar. E aqui nós vemos que ele lançou a sua capa. Lançou aquilo que era o seu sustento. Amém. Porque Jesus o estava chamando. E aí nós vemos no versículo 51, Jesus falando disso. O que queres que te faça? Eu já vi muito pastor fazendo piada do cego de Jericó. Mas que Jesus é um Senhor bem-humorado, que pergunta, será que Jesus não viu que ele estava cego? Será que Jesus não viu que ele estava cego e que ele queria ver outra vez? Nem sempre. Porque às vezes a gente precisamos de uma coisa e pedimos outra. Às vezes a gente precisa de uma cura, nós estamos pedindo para Deus um carro. Às vezes nós precisamos que Deus entre com providência na nossa casa, e nós estamos pedindo para Deus um novo emprego. Porque Deus, o Senhor Jesus, Ele quer entrar naquilo que nós verdadeiramente precisamos. Por isso que Jesus fala, olha, quando vocês pedem mal. Para quê? Para gastar em vossos próprios deleites. E aquele homem ali, ele foi certeiro, ele não titubeou. Peraí, Senhor, eu vou pensar, eu vou ver o que eu quero. Não, Senhor, que eu veja. Amém. Jesus, ele abriu um precedente para aquele homem, assim como ele tinha feito com Salomão. Assim como ele fez com Salomão, ele fez com aquele homem. O que você quer que eu te faça? Você quer luxo? Você quer poder? O que você quer? Jesus não especificou. Mas se ele tivesse pedido, resolveria o problema dele? Não. Ele continuaria cego. Se Jesus ali, falasse para ele, agora eu vou te dar um montante de moedas de ouro, você vai ser rico.
Resolveria o problema dele? Não. Não, ele continuaria cego. Nós às vezes pedimos e estamos pedindo para Deus uma coisa, sendo que nós precisamos de outra. E gastamos tanto tempo pedindo uma coisa para Deus que nós não precisamos. Precisamos de um carro? Precisamos. Na casa? Precisamos de emprego melhor? Precisamos. Mas não é isso que vai resolver o nosso problema. Precisamos que Deus venha nos ajudar em alguma situação? Precisamos. Mas parece que a gente nunca pede para que Ele resolva o nosso problema. E nessa manhã Deus fala conosco. Ele pergunta para nós. Amém. Mesmo Ele sabendo que nós precisamos, mesmo Ele sabendo aquilo que a gente necessita, mesmo Ele conhecendo a nossa dor, o nosso dia a dia, a nossa angústia, quando a gente vai dormir, quando a gente se levanta, de que forma que nós nos portamos durante o dia, mesmo Ele sabendo de tudo isso, mesmo assim Ele nos faz a pergunta. Você está clamando, você está adorando, você está orando, você está buscando, mas de fato, o que você quer? De fato, o que eu quero? Será que o que eu estou pedindo para Deus no momento da minha vida hoje é realmente aquilo que realmente eu preciso ou que eu quero? Será que é uma coisa que realmente eu preciso ou uma coisa que eu só quero? Eu quero, Senhor, eu quero. Eu não preciso, mas eu quero. Mas o que de fato eu preciso? Eu estou pedindo para Deus? De fato, aquilo que nós precisamos verdadeiramente, nós estamos pedindo para Deus? Uma libertação, por exemplo. Não sei por que Deus está falando de novo libertação, mas uma libertação, por exemplo. De fato, eu quero ser liberto? Eu preciso ser liberto. Eu estou pedindo para Deus outras coisas, mas de fato, eu quero ser liberto? Eu realmente quero que Deus entre com providência nessa situação? Eu preciso enxergar melhor as coisas. Mas às vezes eu prefiro estar cego. Porque se eu estiver cego, eu não vou precisar trabalhar, eu não vou precisar fazer nada. É só ficar na beira do caminho e mendigando. Porque agora aquele homem tinha uma responsabilidade. Ele ia ter que pagar imposto, porque até então não precisava. Ele é isento de imposto. Precisava ali, chegava ali de manhã, ficava ali com a mão estendida, ou com uma coisinha que nem tem na Praça da Sé. Não sei se os irmãos já foram em São Paulo, no Brasil. As senhoras que ficam com uma latinha na Praça da Sé. Não sei se os irmãos já ouviram falar na Praça da Sé, onde tem a catedral. Ficam ali, as pessoas passam, jogam suas moedas, aí ele chega à tarde, vai embora. Será que nós queremos enxergar verdadeiramente? Queremos que Deus entre com providência naquilo que verdadeiramente nós estamos precisando? Ou estamos clamando a Deus com uma intenção e quando Deus pergunta para nós o que nós queremos, nós pedimos outra coisa? Uma reflexão para nós, irmãos. De fato, se Jesus chegasse hoje para nós, como Ele vem sempre na nossa mente, no nosso coração, e sempre pergunta para nós, de fato, quando você ora, quando você está na igreja, quando você levanta as suas mãos, o que de fato você precisa? De fato, o que nós verdadeiramente precisamos? Nós precisamos ou nós queremos? Queremos. Nós queremos continuar cegos, à beira do caminho, sem precisar ter responsabilidade, ou queremos que Jesus abra os nossos olhos? Porque, irmãos, quando nós nos aproximamos de Jesus, Ele faz um milagre na nossa vida, é uma bênção, mas também é responsabilidade, porque os nossos olhos começam a se abrir e nós começamos a enxergar a vida de outra maneira. E aí as provações são maiores, as situações são maiores, as dificuldades são maiores, porém é aquilo que o pastor disse, o consolo do Espírito Santo está mais forte e íntimo dentro de nós. Amém, aleluia. E este homem aqui agora, já vou terminar, e ele fala, e o cego lhe disse, mestre,
que eu tenha vista. Amém. Que eu tenha vista, eu preciso ter vista. Não preciso de outra coisa. Eu preciso enxergar, Senhor. Eu quero enxergar, eu não quero outra coisa. Se eu puder enxergar, eu vou poder trabalhar, eu vou poder ir ao templo, eu vou poder ir à sinagoga. E se o Senhor estiver pregando, eu vou poder acompanhar o Senhor nas suas pregações. Eu vou poder estar com o Senhor, porque eu vou precisar mais depender de ninguém. Eu vou poder ir, eu vou poder enxergar o caminho de estar contigo. Eu não vou precisar mais depender de ninguém para me levar, para mim chegar até aqui neste caminho, para ficar me mendigando. Não, Senhor. Agora eu vou ter autonomia para fazer aquilo que eu tenho que fazer. Nós precisamos sair da dependência e ser autônomos, meus irmãos, espirituais. É isso que Deus quer que nós venhamos enxergar as coisas espirituais para que nós venhamos ter autonomia. Nós orarmos como o pastor pregou ontem. Nós orarmos e Deus curar as pessoas. Não falar, olha, fulano de tal, lá em tal lugar ele cura. Lá você vai receber a sua cura. E lá, não. Deus quer usar a nossa vida naquele momento para fazer um milagre. Amém, Jesus. Amém. E aqui nós vemos que esse homem agora queria autonomia. E ele diz, olha, Senhor, que eu veja. É isso que eu preciso. Amém. É isso que Deus quer que nós venhamos falar para Ele. Senhor, eu preciso disso, Senhor. É disso que eu preciso. Que o Senhor, eu preciso disso. Então que o Senhor entre com providência. Eu preciso, eu não quero, eu preciso. Amém. É disso que eu preciso, porque se o Senhor fizer isso na minha vida, eu vou poder fazer isso. A minha realidade não é a realidade dos irmãos. A realidade dos irmãos não é a minha realidade. Mas todas as realidades da nossa vida, o Senhor Jesus entende todas, e Ele sabe de todas, e Ele pode entrar com providência em todas. Amém, Jesus. Nós não estamos esquecidos. Nós não somos órfãos. Jesus sabe da nossa vida. Se a gente está passando por angústia, por provação, por situação, Ele permite na nossa vida. Tem situações que Ele permite e tem outras que nós procuramos. Mas tem situações que Ele está permitindo, Ele está nos moldando, Ele está trabalhando na nossa vida. E quando Deus trabalha na nossa vida, não é fácil. Aí a gente clama e Ele vem com milagre e a gente dá glória a Deus. Amém, Jesus. Parece simples, né, irmãos? Mas o caminho até chegar à beira do caminho é um, o caminho da beira do caminho até chegar a Jesus é outro. Parece curto, porém, nesse trajeto não é fácil. Porque talvez quando ele lançou a capa, ele disse, será que eu vou receber o milagre mesmo? Porque é assim, nós temos dúvidas. Vem a dúvida. Agora que eu lancei a capa, de repente, se ele olhasse para trás e visse a capa no chão, ele podia querer voltar para pegar a capa de novo e sair e falar, não, eu vou com a capa, vai que o milagre não acontece, pelo menos eu tenho garantias, né? Não, ele lançou a capa, não olhou nem para trás e foi até Jesus. E aqui nós vemos, no versículo 50, Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Olha, a tua fé te salvou. Antes de Jesus curar aquele homem, Jesus o salvou. Vai, a tua fé te salvou. E logo ele viu. Amém. E aí diz, e seguiu a Jesus pelo caminho. E seguiu a Jesus. Amém. Nós não vamos ver mais falando sobre esse homem, sobre Bartimeu. Nós não vamos ver. Porque a Bíblia não vai falar tudo para nós. Todas as pessoas que Jesus curou, aonde pregou, aonde falou, aonde aconteceu, não. Porque a Bíblia vai se focar, os evangelhos vão se focar em Jesus. Primeiro, os 3 primeiros evangelhos vão se focar em Jesus. João vai se focar nas palavras de Jesus. E Atos vai se focar acerca dos apóstolos. Então não dá para nós saber, mas com certeza este homem continuou seguindo Jesus. Por quê? Porque antes de ele receber a cura, ele recebeu a salvação. Amém. Através da salvação, que os seus olhos se abriram, e aí ele teve fé e convicção que aquele filho de Davi que ele estava clamando no caminho era o Cristo. Amém. Era o Jesus prometido no Antigo Testamento pelos profetas. Amém. Aleluia. Amém, meus irmãos? Amém. Glória a Deus. Meu tempo Aleluia. já acabou. Queria que, se pudesse, nós fazermos uma oração, pastor. Se coloque de pé. Amém, Jesus. Não precisa dizer o que você precisa, não. Para mim, diga para si mesmo e para Deus. Amém? Vamos orar. Amém. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, louvado seja o teu nome, ó Deus. Pela palavra, meu Deus, que o Senhor ministrou aos nossos corações. Pai eterno, Deus amado, nesta manhã nós te agradecemos por tudo, Senhor.
por tudo que o Senhor tem nos ajudado, Pai. Amém. Senhor, a Tua palavra é viva e eficaz, ó Pai, e que fala dentro de nós, Senhor. E nesta manhã, Jesus, que nós possamos aprender a pedir a Ti, a suplicar a Ti, Senhor. Nós venhamos falar para Ti, dizer para o Senhor aquilo que de fato nós precisamos, ó Pai. Em nome de Jesus, entra com providência, meu Deus, naquilo que nós precisamos, ó Pai, e entra com providência na nossa história, na nossa vida, Senhor. Nos dá vitória, Senhor. Nós estamos clamando, suplicando, porque o Senhor é o único. O Senhor é o único que pode nos dar a vitória, que não pode nos dar a bênção, meu Pai, a bênção que enriquece, não acrescenta dores, ó Deus. Nos ajude, Senhor. Nos ajude, meu Pai, a estar na Tua presença e a desejar aquilo que for da Tua vontade. Amém. Em nome de Jesus te pedimos e te agradecemos. Amém. Deus abençoe os irmãos. Amém.